E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história muito interessante, mais uma das histórias que o Lovecraft escreveu em colaboração com o senhor C.M. Eddy Jr. E essa história tem o título de O Devorador de Fantasmas. Essa história foi escrita por volta de 1923 e publicada na edição de abril de 1924 da revista Weird Tales, um conto que o pessoal gostou bastante, os leitores, e eu também gostei. Mas qual que é a história do conto? Vamos lá. Bom, o conto, ele tem como objetivo, né, o personagem tem como objetivo chegar numa determinada cidade, mas ele precisa atravessar uma floresta. E nessa floresta, sempre que ele tenta achar um guia ali no vilarejo, nenhum dos guias quer, digamos assim, nenhum dos guias aceita a proposta, apesar dele pagar bem, nenhum dos guias aceita a proposta de servir de guia nessa trilha, porque ele tem como objetivo chegar a uma cidade até a tarde do outro dia. E ele fica, assim, o personagem principal, né, da história, ele estranha, por que as pessoas estão evitando? Porque chega um determinado momento que ele sabe, né, nas primeiras desculpas ele acredita, mas com o passar do tempo ele tem certeza de que as pessoas estão evitando aquela mata. E aí ele decide ir sozinho. Ele tem a pistola automática dele, uns sanduíches, os equipamentos de camping dele, e é isso. E aí ele começa a atravessar, o objetivo dele é chegar no outro lado antes do anoitecer, e assim ele pode se hospedar num local e, enfim, dormir apropriadamente, mas ele vai tirar uma soneca depois do almoço e ele dorme. Ele dorme e acorda quase de noite e tá vindo um toró, um temporal. E aí ele acha no meio do mato uma cabana. E aí ele vê que a cabana tá iluminada, né, através de uma das janelas. E aí ele vai em direção à cabana por conta do temporal. E ele é atendido por um homem, assim, um sujeito bem musculoso, é bem apessoado, assim, loiro, de olhos claros, de olhos claros não, de olhos cinzentos, quase luminescentes. E aí ele fala, pode entrar, ele aceita, o anfitrião aceita ele como convidado. E eles começam a falar, né, um pouco sobre o temporal e tudo mais. E aí o anfitrião dele fala o seguinte, melhor você ficar aqui até o amanhecer, tem algumas comidas preparadas ali, algumas refeições. E aí o personagem principal, ele disse, né, que à medida que ele vai lá preparar suas refeições, ele sente um estranho cheiro de animal, assim, ele percebe que a casa é bem mal iluminada também, apesar de ter aquela parte iluminada. Na verdade aquilo era uma lamparina. E aí ele percebe que no geral a casa é bem escura mesmo. Mas beleza, ele janta, fica fumando e tudo mais, e aí finalmente, depois de compartilhar um vinho ali com o anfitrião, ele tem a vontade de dormir, né? O sono começa a bater, e ele fala, tem um quarto de hóspedes lá em cima, você pode se hospedar e esperar o amanhecer. E aí, beleza, ele vai lá, deita, só que ele fica meio desconfiado, porque ele pensa assim, eu já ouvi falar de casos em que basicamente os anfitriões eles usavam como desculpa isso para roubar seus convidados. E aí nisso o que ele faz? Ele deixa um montinho assim na cama para fingir que alguém está dormindo ali, e ele vai dormir de fato numa cadeira, que fica próxima, assim, digamos que a porta é aqui, ele vai dormir numa cadeira que fica no canto, entende? E ele fica com a arma em punhos, mas ele fica relaxado. E aí ele dorme, ele cochila, né? E ele é acordado pelo barulho de passos. E aí o que acontece? A lua cheia está iluminando ali
a cama, alguém abre a porta de maneira displicente, e aí quando entra, a gente vê um fantasma, assim, uma criatura completamente intangível, assim, e ela vai em direção à cama e abocanha ali abocanha não, mas ela, não sei, ela ataca a pessoa que está ali na cama, e aí ela fica num sentindo assim, quase como se fosse uma confusão, sabe? Que precisaria ter alguém ali. Mas eu fiquei tipo assim, caraca, beleza. Tudo tinha. A minha impressão quando eu tava lendo, eu pensei assim, cara, não era pra ser uma história de lobisomem do nada. Tipo, tudo bem que o título do conto, né, é O Devorador de Fantasmas. Mas eu nem sei se eu comentei o título, acho que eu comentei o título, mas de qualquer forma o título desse conto é O Devorador de Fantasmas. Mas assim, ele. Quando apareceu, eu fiquei, caraca, mano, de onde veio esse fantasma? Só que não tarda pra que o lobisomem apareça. Aparece um cramunhão assim e ataca. Só que você pensa assim, pô, vai atacar o cara, né? Não, ele ataca o fantasma. Ele vai em direção ao fantasma, crava. E é engraçado porque o personagem principal, né? Ele vai verificar na cama quem era aquela pessoa, aquele fantasma, aquele espectro, porque ele acha que ele tá delirando. E aí as mãos dele passam, sabe? Tipo, é completamente translúcido mesmo. E aí o lobisomem, ele crava as garras do fantasma, crava os dentes do fantasma, e aí o personagem principal, o que ele faz? Ele mete o pé, ele despenca o gatilho, fica dedilhando o gatilho e atira tipo, pra tudo quanto é lado no lobisomem, e as balas vão caindo assim do outro lado da parede. Só que à medida que ele corre, ele ouve o barulho fantasmagórico de ossos se quebrando. E aí ele mete o pé, ele é encontrado no outro dia no vilarejo. Ele fica tipo, tá sem camisa, tá sem chapéu, tá sem, enfim, tá todo desgrenhado. E ele vai lá até o local onde ele precisava ir. E aí tem um senhorzinho que conta a história, né? Ele fala assim, você atravessou? Você conseguiu atravessar a mata do diabo durante a noite de lua cheia, rapaz? E aí ele fala, sim, por quê? Tem algum problema lá? Sim, aí ele conta da lenda que há muito tempo atrás um soldado russo foi parar ali, e aí as pessoas achavam que ele era um lobisomem porque quando ele chegou começaram a ter ataques de lobos, e num determinado dia os moradores, conseguiram dar um puta de um tiro no lobo, e aí no dia seguinte o Kruvini, não vou lembrar o nome dele agora, mas esse cara apareceu no vilarejo mancando. Aí eles ficaram tipo assim, beleza, não voltaremos nunca mais lá. E ainda tem o caso do Conde, que também é um outro cara, um outro sujeito há muito, muito tempo atrás, que fez a mesma coisa que o personagem principal, só que não se deu muito bem porque ele foi esmagado, então aquele provavelmente era o fantasma dele. E aí o personagem lá, o velhinho, fala, não, mas você, assim, mas aconteceu há muito tempo atrás porque a casa foi demolida, depois que conseguiram achar o lobisomem, mataram ele, a casa foi demolida, e você vê tipo assim, meu Deus do céu, será que o lobisomem também era um fantasma? Será que a casa também era um fantasma? O que aconteceu? E o conto termina dessa maneira, o personagem principal metendo o pé, nunca mais quero saber disso, e a gente fica com aquela impressão, uau, que conto divertido, não é mesmo? Gostei muito desse conto, e eu espero que vocês tenham gostado também, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!